Olá, vamos ler Jeremias capítulo 18, versículo 1 e 6, que fala sobre a casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, Jeremias viveu num tempo muito difícil e, como todos os profetas do Velho Testamento, passou por muitas dificuldades para pregar a verdade para uma geração de coração duro e obstinado. Jeremias foi o último grande profeta antes que o povo de Israel fosse levado em 3 deportações para o cativeiro babilônico a partir do ano 602 a.C. O cativeiro significa que Israel perdeu a sua liberdade como nação e que todos os cidadãos israelitas se tornaram escravos do rei Nabucodonosor, seja na Babilônia, seja em Jerusalém. Jeremias foi chamado para o ministério quando ainda era muito jovem. Observe o que ele diz ao Senhor na sua chamada e qual foi a resposta divina. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu separei e o designei como profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Capítulo 1, do verso 4 ao 7 de seu livro. Ele recebeu revelações de Deus nos reinos de Josias, Jeoaquim e Zedequias, os últimos 3 reis de Judá, descendentes direto de Davi. Jeremias teve que falar a uma geração que estava mergulhada na imoralidade, na falsa religião, no engano de doutrinas falsas e na indisposição de reconhecer os seus erros. Jeremias viveu cerca de 60 anos e exerceu seu ministério profético por 40 anos. Portanto, começou aos 20. Atento e sensível à direção de Deus, Jeremias recebeu a seguinte ordem de Deus: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Achei interessante a observação de um escritor evangélico, o pastor Peterson. Ele falou que Deus poderia ter enviado Jeremias à casa do sapateiro, ao estábulo do açougueiro, à banca de doce. Em nossa sociedade,
poderia ser enviado a um posto de gasolina. Na época em que Jeremias foi chamado e enviado em Israel, a casa do oleiro, queridos, era uma referência em qualquer comunidade. O oleiro era um profissional importante, cuja casa todos conheciam, cuja atividade era familiar. E a cerâmica sinalizou uma revolução que resultou no que chamamos de civilização, a era neolítica. No entanto, há provas da existência deste período no Egito já no ano 5000 a.C., e não muito mais tarde que isso no sudoeste da Ásia. Na era neolítica, as pessoas começaram a abandonar a vida nômade e a se agrupar em pequenas comunidades agrícolas, formando eventualmente cidades, como conhecemos. O ser humano neolítico é produtor de alimentos e domesticava animais já. A necessidade de habitações, ou seja, de possuírem casas, exigiu-se a fabricação de móveis e utensílios. Assim se desenvolveu a arte na madeira e a cerâmica. O ser humano do Neolítico inventou os primeiros barcos e jangadas, mas a cerâmica foi a fonte naquela época. Imagina uma casa sem potes, panelas, tigelas, pratos, baldes e jarras, barris, tanque para armazenar líquidos ou grãos. O advento da cerâmica, portanto, possibilitou o desenvolvimento das comunidades. Mas, voltando ao nosso texto, queridos, ao chegar à casa do oleiro, Jeremias viu trabalhando em uma massa de barro ainda informe. Ele girava o equipamento rudimentar e seus habilidosos dedos davam forma ao vaso, formando obras de artes inusitadas, magníficas. Ao chegar na casa desse oleiro, as verdades tornaram-se cristalinas à mente do profeta. De imediato, entendeu que Deus queria revelar o aspecto bruto do barro, inerte e letárgico. Assim somos nós, mas Deus, nos seus eternos propósitos, inicia o processo em nós. Jeremias sabia que poderia haver vasos ruins e danificados, homens e mulheres com impurezas, com pequenos defeitos e trincas que resistem às mãos do divino oleiro. Dia por dia, Jeremias convivia com pessoas assim, vasos defeituosos. O próprio profeta tinha outras palavras para descrever isso que estava acontecendo: pecado, rebelião, vontade própria, desvio dos caminhos de Deus. Jeremias continuou a observar o oleiro em seu trabalho. O que o oleiro ia fazer agora? Arremessar o barro contra a parede, dizer um monte de palavrões, ficar nervoso, chateado? Nada disso. O oleiro tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu, diz a Bíblia. Deus amassa e pressiona, estica e comprime,
Deus não desiste de fazer bons vasos. Deus não joga fora o vaso que foi danificado. Algumas pessoas acham, por serem drogados, bêbados, viverem uma vida totalmente contrário aos padrões que o Senhor estabeleceu para nós, ou seja, vive uma vida torta no pecado, acha que não é possível uma reforma divina em sua vida, acha impossível isso. Ah, para mim não tem conserto, para mim não tem jeito. Olha, amigo, vem como estás. Deus com certeza terá o imenso prazer em lapidar você, a burilar, a transformar sua vida e fazer você um vaso novo, um vaso de honra. Às vezes, observamos cristãos que foram cheios da graça do Senhor, eram até obreiros valorosos, mas por descuido dos mesmos desviaram, foram para os braços do diabo. Deus, no seu infinito amor, continua dando chances a estas pessoas de voltarem, até livrando-os da morte. Quantas vezes, que Deus os livrou, porque eles não poderiam morrer nesse estado pecaminoso, pois a sua partida para a eternidade, sem se acertarem com Deus, seria uma ida sem volta. Deus não desiste de ninguém, até que alguns conseguem voltar a se erguerem. Deus continua com seus braços estendidos, dizendo: vem, filho meu, dai-me o teu coração. Queridos, Deus é o oleiro. Este é um dos mais abençoados sermões de Jeremias. Deus, o oleiro. E o verbo formar-se do hebraico yatzá diz tudo, querido, porque a primeira palavra que Jeremias aprendeu para compreender a sua própria vida, yatzá, é a palavra agora utilizada para levar as pessoas a entenderem suas vidas. Deus moldou Jeremias, Deus está moldando as pessoas. Ele é o oleiro trabalhando em sua divina roda um Jeremias de barro, moldando pessoas que são como um monte de barro. Ele dá forma a elas. Jeremias prega ao povo a sua própria experiência de mudança. Para Jeremias, nenhuma palavra tinha mais significado do que esta: formado por Deus. Jeremias não era um ajuntamento aleatório de células, mas antes havia sido formado por mãos amorosas e hábeis. Ele já tornara algo por Deus, moldado para os propósitos divinos. A imagem do oleiro retratado por Jeremias mostra no que me transforma à medida que me submeto a minha vida ao Deus criativo e misericordioso. Somos apenas o barro, então sejamos barro de excelente qualidade, para que o oleiro, Deus, nos faça vaso de honra, preparado para a obra. Paulo falou em 2 Timóteo 2:21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo
para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu posso ser este vaso que Deus usa. Há algumas decisões que devo tomar. Primeiro, ouvir a voz do Senhor, como Jeremias fez, e foi à casa do oleiro. Ele ouviu a voz do seu divino pastor. Em João 10, 27, lemos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Devemos sempre ouvir a voz do bom pastor, que é Cristo Jesus, pois isso testifica a nossa filiação. Ouvir a voz do Senhor nos instrui a fazer a sua vontade, não a nossa. Ouvir a voz do Senhor nos faz usufruir do melhor desta terra. Observe Isaías 1,19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Ouvir a voz do Senhor nos faz ser guiado pelo seu Espírito. Em Romanos 8,14, o apóstolo Paulo disse: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Também, querido, preciso obedecer e estar no centro da vontade de Deus. E preciso sempre andar no caminho da obediência e discernindo a voz de Deus. Jeremias 7, 23 diz: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Preciso ter a mente transformada pela palavra e usufruir da vontade de Deus. Como ensina Paulo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Estar no centro da vontade de Deus nos faz permanecer nele, pois o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. São palavras do apóstolo do amor João, em 1 João 2,17. Por fim, devemos oferecer o melhor barro e jamais questionar o que Deus faz conosco. Observe o que o profeta Isaías disse no seu livro, no capítulo 45, verso 9. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? É como se eu dissesse para Deus: se eu tivesse no seu lugar, faria melhor. Então, oferecer o melhor barro é ter um coração ensinável, um coração maleável. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 64:8 que Deus é o nosso oleiro e nós o barro moldado pelas suas próprias mãos. Vejamos: contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. O desejo do Senhor é que ofereçamos a Ele o melhor barro, para que Ele, o nosso oleiro, possa fazer de nós vasos de honra, para sermos cheios da essência de Deus, o seu Espírito. Encerro com as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Amém? Vamos falar com Deus. Obrigado pelos ensinos eternos de tua bendita e gloriosa palavra, Senhor. Jeremias entendeu perfeitamente a revelação do Senhor, aplicou seus ensinos em sua vida e deixou para a posteridade esta experiência gloriosa da casa do oleiro. Queremos que o Senhor trabalhe em nossas vidas também, Senhor, renovando, avivando, fazendo mudanças extraordinárias em nossas vidas, Deus, para que possamos viver uma vida que lhe agrada. Obrigado por este momento precioso que o Senhor nos concede, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória, queridos. Um abraço a vocês, que Deus abençoe ricamente os seus lares. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo.